De volta com o G+ News Conecta dessa segunda-feira, e como eu falei no bloco anterior, ao meu lado aqui eu recebo, representantes do Sindicato dos Urbanitários, os senhores Francisco Marques, também o senhor Francisco Ferreira e o diretor administrativo Carlos Alberto, que nós vamos conversar agora sobre essa transição da Gespisa para Águas do Piauí, em vários municípios aqui do estado. Houve muitas demissões noticiadas em todos os portais de notícia, como também todos os meios de comunicação. E também tem a questão da população que vem falando, vem denunciando, reclamando sobre a qualidade desses serviços que são oferecidos. Está ainda em fase de transição, como também de adaptação, e sobre isso a gente conversa com o senhor Marques, ele prefere ser chamado de Marques, o senhor Marques, que é o presidente do Sindicato dos Urbanitários. Senhor Marques, seja bem-vindo à TV Conecta. Primeiramente, qual é a sua opinião em relação a essa transferência, já que foi a concessionária que venceu a licitação, de passar a Gespisa para o Águas do Piauí? Bom, com relação a essa questão da privatização desses serviços de saneamento básico, nós temos uma posição fechada. A água não é uma mercadoria, não é uma commodity qualquer. A água é um produto essencial à vida humana, declarado pela própria Organização Mundial da Saúde, e previsto na Constituição Federal, artigo 23, que a água tem que ser cuidada pelo setor público, municípios, estados, Distrito Federal e União. Por bem, então a nossa opinião é de que no primeiro momento não, mas futuramente, breve, a população vai pagar um preço muito alto. Teresina que diga, o pessoal de Teresina que diga o que está acontecendo lá com relação à água de Teresina. Claro que é pouco divulgado, mas o Ministério Público e os órgãos de DECOM, os órgãos de consumidor de reclamação, tem as estatísticas de que a água de Teresina bateu o recorde de denúncia lá em Teresina. Inclusive, eu participei de uma audiência pública no dia 13 de fevereiro, lá na Câmara Municipal de Teresina, e foi para discutir essa questão da implantação da tarifa social, que foi dessa lei que foi sancionada este ano, e lá a maioria das falas foi focando no aumento da tarifa e também na péssima qualidade do serviço. Então isso aí já era previsto, a gente anunciou na época, e vai ser pior ainda quando for para o resto do estado, porque se você considerar que Teresina é o centro produtivo do estado, onde as pessoas têm a melhor renda, onde o dinheiro corre com mais facilidade, imagine municípios pequenos, de pequeno e médio porte no estado do Piauí, como é que não vai ser, Os problemas, porque a gente sabe que o capital, com todo o seu direito que ele tem, ele visa a exploração, ele visa lucro. E a sociedade não tem essa capacidade de fazer isso. Como aconteceu na Europa, na maioria dos países, são 37 países que já estatizaram, municipalizaram, inclusive, muitos deles são municipalizados esse serviço, por conta do alto custo da tarifa que aumentou e também por conta da péssima qualidade do serviço. Então, eu tenho uma preocupação, acho que futuramente a história vai mostrar isso, porque a gente está aqui anunciando o que a gente já viu em outros lugares, Então, o que a gente acha que foi um equívoco muito grande que o governador do estado, Rafael Fontelli, praticou em ter entregado esse sistema, que aí, inclusive, tem outros problemas que a gente está aí, inclusive, revendo na justiça, de forma assim, abruptamente, atropelada, ilegalmente, que a gente está aí na justiça para tentar rever. Há uma preocupação também por parte daquelas pessoas que moram na zona rural, que foi noticiado uma possível taxação para aquelas pessoas que têm sítio, ou que têm fazenda, ou que têm uma pequena propriedade mesmo na zona rural, que tem poços, Há uma preocupação deles também serem taxados, com a chegada do Águas Piauí. Muito bem, o Piauí, conforme a última estatística do IBGE, saúde de 2022, acho que tem uma mais atualizada, constava que 34% da população da zona rural não tinha saneamento básico, água tratada e esgotamento sanitário. Mas muitos tinham poços tubulares, poços normais, e também tinham essas fossas sépticas, E aí, nesse contrato que foi feito, não foi verificado nenhuma política para atender esse público. Mas foi previsto que essas pessoas que têm poços, que têm fossas, vão pagar taxa
né, para a empresa que for assumir. Então, isso é um problema também que a gente verifica como uma exploração, né, da população. Essa questão da universalização dos serviços, ela é muito complexa. Primeiro porque o estado do Piauí ele já tem quase 100% de atendimento de água tratada. Claro que os problemas estão mais nesse público que eu lhe falei. E o esgotamento sanitário já tinha uma iniciativa lá em Teresina, por exemplo, e outros municípios, de se chegar aí a quase 100%. Mas assim, o que eu queria dizer para você é que não existe almoço de graça. Essa empresa chegou para lucrar e, além de tudo isso, ainda teve outros problemas, né? A quantidade de pessoas que estão pagando o preço do emprego por conta dessa medida do governo. Só na GESPISA são quase 900 pessoas, fora os terceirizados, que chega a 2.000. Se você for contar, dá uns 2.800 trabalhadores que estão perdendo seus empregos, a princípio, com essa política que foi iniciada. A princípio, houve uma conversação ou pelo menos uma promessa de acordo de que quando acontecesse essa privatização, esses empregos eles seriam segurados? Eu vou voltar um pouco aqui no retrovisor, olha, no passado, dizer para você o seguinte. Quando Teresina foi entregue, o ex-prefeito, falecido Firmino Filho, chamou o sindicato e reuniu com o ex-governador Wellington Dias e disse que só ia aceitar a subdelegação de serviço de Teresina caso fosse garantido o emprego dos trabalhadores da GESPISA. E aí o governador garantiu, inclusive tem uma carta que está no nosso processo contra essas demissões arbitrárias que está acontecendo, ele garantiu que não ia entregar. Existem duas leis que foram criadas também para garantir o emprego dessas pessoas, né? A lei 28 de junho de 2003, que foi alterada pela lei 83 de 2007. Existe uma outra lei mais recente, que foi da ex-governadora Regina Souza, que é a lei 7.884, de 8 de dezembro de 2022. Então, essas leis garantem claramente que esses empregados da GESPISA não poderiam ser demitidos. Inclusive, a lei 28, alterada pela lei 84, ela é muito clara no artigo 68b, que os empregados da CONDEP, da GESPISA, da PRODEP, da COAB e da COMEP seriam absorvidos pela empresa de gestão de pessoa, que é a INGEP, que foi criada também nessa mesma lei que foi alterada, através do artigo 68A. Então, assim, o governador do estado, inclusive essas empresas que foram extintas, todos os trabalhadores já estão lá, todos. São 12 empresas que já foram extintas, e que esses empregados estão lá dentro da INGEP. Apenas a GESPISA, eu não sei, eu fiquei até pensando, pode ser até a maldade minha, que o governador ele tem uma cisma com o pessoal da GESPISA. Então, assim, a nossa preocupação é que tem muitas pessoas que estão doentes, tem pessoas que estão com depressão, já teve gente que já deu vontade de se matar. Então, assim, é um problema sério, um problema social muito sério. Então, essa é a nossa principal luta. Inclusive, estamos na Justiça para rever essa situação, baseado nessa lei que vem no Ministério Público do Trabalho. Entramos com ação na Justiça. Agora, recentemente, uma decisão que a juiz determinou, quer ouvir as partes, e nós estamos bem fundamentados. Inclusive, na nossa inicial, na petição, na ação judicial, nós temos todos os elementos comprovados, através de lei, de tudo, mostrando que o governador ele praticou o maior equívoco de ter tirado essa receita da GESPISA e agora não está, de ter perdido essa receita da GESPISA, chegava em torno de cerca de 40 milhões, e não quer bancar o ônus com a despesa dos passivos, né? Que são os empregados da GESPISA. E tem outras coisas que a gente também vem questionando, isso são que é a forma... ilegalidades que o senhor acredita. É isso que eu vou falar agora. Tem outras formas que a gente também vem questionando, é a forma como o governador criou uma lei aqui, alterando a lei anterior, que era de 2022, de 30 de março de 2022, que ela estava mais ou menos alinhada com a lei federal. Então, o governador chegou para atender os seus objetivos de entregar facilmente o sistema
desses 224 municípios e alterou ali através da lei 288. O que ele fez? Ele pegou e tirou a autonomia dos municípios de escolher se vai ou não entregar o sistema capital privado, que a lei federal determina que tem que ir para essa autarquia que eles criaram, a MIRAI. Isso é obrigação, mas não obrigava os municípios a entregarem. Então está na lei federal. A lei federal também previa que tinha que ter um representante da sociedade civil nessa MIRAI, não tem. A lei federal também previa que a audiência pública deveria ser presencial, foi feita virtualmente e participaram só 13 pessoas. A lei federal também prevê que quando você for fazer uma licitação, cada licitação que você fizer, você tem que fazer a consulta pública e a audiência pública. O que o governador fez? Ele deu por deserto a primeira audiência, que foi em agosto de 2024, né? E pegou a mesma, aliás, a primeira licitação, e pegou a mesma audiência da primeira licitação e implantou para fazer uma... Então, tem uma série de irregularidades, inclusive, nós estamos com ação na justiça com 21 teses de confronto de irregularidade da lei estadual em relação à lei federal. Por exemplo, bens reversíveis, que é aquele sistema que tem imóveis, bombas, o próprio sistema e aquelas casas de estação de tratamento de água e de esgoto, a empresa está entregando. O que a lei federal diz? Deveria ser todos indenizados. Você sabe quanto é que custa, qual é o valor hoje avaliado desse bem reversível? 4 bilhões de reais. O que o governador recebeu até agora? Pelo que a gente sabe, foi 1 bilhão de reais, tem 500 milhões. Né? O outro vai ser dividido em 21 anos. Então, isso aí também está sendo questionado, porque é patrimônio público. O dinheiro da GESPIS é um dinheiro público formado pela sociedade. Então, uma série de irregularidades que a gente vem questionando. São 21, tudo comprovado. Inclusive, o secretário de administração, Samuel Nascimento, está tomando a frente de tomar todas esse processo de privatização sem ter autorização legal conforme a lei federal, que diz que de 3/5 do colegiado da MIRAI teria que autorizar, e não atingiu esse quórum. Não atingiu essa cota. Inclusive, nós estamos comprovando dentro do processo. Tá bom? Nós estamos provando dentro do processo que... Então, assim, eu acho que se tivesse tido mesmo um bom senso do governo do Estado, ele deveria até pensar em fazer isso, mas deveria ter uma discussão mais aberta com a sociedade. E ele vai pagar um preço, porque a história não mente. Eu estou falando de algo aqui que já acontece em Teresina, já aconteceu em outros países, e no próprio Brasil, nessa América do Sul, países que já estatizaram o sistema de saneamento básico, porque a água é essencial. Se eu não tenho dinheiro, eu vou morrer de sede, ou vou para casa do vizinho, para casa de um parente. Esse aqui é o problema. Então, assim, o sindicato vai continuar firme na luta, primeiro, para que reestatize, para que cancele esse processo. Vamos lutar. Segundo, que ainda que a gente perda isso aí, que a gente mantenha o emprego dos trabalhadores. Porque está previsto nas duas leis estaduais, uma lei de 2003 e uma lei orgânica de 2022, alterado por uma lei complementar em 2007, na reforma administrativa do Estado, como eu citei aqui, exatamente para incluir, especificando 5 empresas, no caso 6, porque a CEASA virou a IGEP, mas a CONDEP, a GESPISA, a PRODEP, a COAB e a COMEP. Foi bem específico mesmo. E, pasmem, não houve nenhuma lei que alterasse isso. E simplesmente o governo do Estado ignora, né? E aí que vem a nossa dúvida. Será que está perseguindo os empregados da GESPISA? Tem algum problema contra os empregados da GESPISA? Porque já tem 12 empresas que já foram liquidadas, que já foram extintas, que todos esses empregados estão lá na IGEP, conforme essas leis preverem. E somente os empregados da GESPISA que estão passando por esse processo. E o governador, no começo, na primeira audiência que a gente teve, única, ele sinalizou de a gente arranjar uma saída,
criou uma comissão de 3 secretários de Estado e o Procurador-Geral do Estado, mais a gente, e simplesmente isso não deu em nada. No percurso dessa discussão, eles enrolaram a gente, teve foi 2 reuniões só, e no final eles não acataram a sugestão do sindicato, que era manter os empregos dos trabalhadores conforme as leis estaduais. Nós não estávamos pedindo nada, nós só respeitar a lei. E mesmo assim eles não. Seu Marques, nós temos recebido, né, a nossa produção de reportagem tem recebido muitas reclamações acerca dos municípios que circundam aqui a região de Floriano, municípios menores, onde o posto da Gespisa foi fechado, né, as pessoas que eram responsáveis por cuidar daqueles postos demitidos, e a qualidade do abastecimento caiu muito a ponto de pessoas, né, de cidades inteiras, como a exemplo de Jeremeia, procurar alternativas para consumo d'água, né? E isso é uma incógnita que até então para a população não tem nenhuma resposta, não tem nenhuma nota, nenhuma solução aparente, né, para o município. Bom, esse é um dos grandes problemas que nós constatamos. Falta de planejamento do governo do Estado. As coisas foram tão atropeladas que ele só veio se tocar quando ele foi lá em Parnaíba, que recebeu uma vaia da população por conta do abandono da manutenção, operação do serviço de saneamento básico. O que ele fez? Ele demitiu os empregados, praticamente, criou aí um programa de afastamento incentivado. Eu digo que ele criou 2 programas, o programa de isentamento incentivado e o programa de afastamento imotivado, né? O autoritário. Então, assim, quando ele chegou lá, que ele viu o que tinha feito, né? Foi bastante criticado, vaiado, aí foi que ele automaticamente inverteu toda a situação e mandou gente para atender Parnaíba. Exatamente por isso aí que você está reclamando. Quando ele fez esse programa de afastamento incentivado, que chama de PAI, ele esvaziou a empresa, sem que a outra tivesse, tudo assim, as coisas tudo mal feitas, mal planejado. E aí as consequências é essa. É que as pessoas estão aí praticamente abandonadas, sem saber quem deve procurar, e não vai ser só agora não. Isso aí é o impacto inicial, isso vai ser a vida toda. Porque empresa privada, primeiro, diz, não, mas o pessoal terceirizado vai para essa outra empresa que comprou. Conversamos com profissionais, inclusive profissionais que trabalham em estação de tratamento, profissionais estratégicos, que disseram, rapaz, eu não vou para essa empresa, porque essa empresa, ela veio me oferecer isso aqui, eu não tenho interesse nenhum. Então, assim, vai acontecer vários que agora pode ter. E outra coisa, vai cair a qualidade de serviço, porque vai ficar praticamente quase tudo terceirizado. Não desrespeitando a terceirização, porque a gente acha que é importante, mas é porque essas empresas, principalmente quando compra, quando é uma empresa que o dono vai lá, cria a empresa, gera ela e vai, desenvolve isso aqui. Outra coisa é você chegar e contar pronto, que você vem com o único objetivo de lucrar. Ou vocês estão, ou a gente vai querer se enganar, achar que uma empresa privada vem preocupada em resolver o problema da população. Não é. Todo mundo sabe que não é. É visando simplesmente o lucro pelo lucro. E o resto se dane trabalhador, se dane sociedade, se dane quem quiser. E as consequências são essas. E eu vou lhe dar um exemplo. Eu sou empregado da Equatorial Piauí, e a Equatorial Piauí veio para resolver o problema. Né? Que investir, que a Gespisa não tinha dinheiro. Primeiro ele sucateou as empresas para ter os problemas. Dizer, a Gespisa não está servindo, a Cepisa não está servindo, porque aquilo é proposital. Quantos milhões de reais, eu tenho conhecimento, que foi estornado, disponibilizado da Caixa Econômica para a Gespisa investir, não investiram porque já tinham previsão de privatizar. Os técnicos da Gespisa, os engenheiros, as pessoas que trabalham em projetos, falaram para nós. Então, propositalmente, eles criam um problema que é para poder a população, jogar a população contra a empresa. Mas veja aí, a Equatorial disse que veio com milhões de dinheiro para investir. Aí o que aconteceu? O ano passado, o governador do estado do Piauí estava dizendo que ia socorrer a Equatorial com 180 milhões lá na região de Uruçuí. Investimento do Cerrado ali, porque estava precisando de suporte energético. Quer dizer,
Cadê o discurso? Né? Por que não arrumou para a empresa privada? Por que deixou o dinheiro que veio para a GESPISA para investir, inclusive em saneamento básico? Água e esgoto não foi utilizado. Então são essas coisas que a gente tem que entender, que a população não tem conhecimento. Ela só sabe que a GESPISA não está funcionando, porque estão preparando ali um clima, um cenário, uma situação, para jogar a população contra o serviço que é público, que é uma empresa do povo, para entregar para o capital privado lucrar, e depois as pessoas vão pagar um preço por isso. Olha, eu não tenho dúvida que a tarifa de água lá em Teresina aumentou significativamente. As reclamações, hoje era campeã de reclamação lá no Ministério Público, DECOM, né? E assim, essa é a realidade que a gente está aqui colocando para a população. Ninguém está aqui para denunciar, estamos para colocar os fatos, que é um fato concreto que está falando, né? As pessoas que cobravam do governo melhoria, com toda razão, nós sempre também fomos aliados da população em relação à questão da melhoria dos serviços, porque nós somos usuários também, e sabe quanto é ruim você passar um dia sem água, ou você só ter água à noite, quando as pessoas fecham a torneira. Mas eu acho que esse processo aconteceu até certo ponto propositalmente para poder justificar a privatização e entregar o sistema para o capital privado aí no interesse que eu acho que é muito geral. Que desde que se foi falado, né, em privatização, o sindicato percorreu os municípios, né, aqui do estado do Piauí para levar e explicar a situação que estava acontecendo. Né? Mas é assim mesmo, eles perderam o debate e sempre perderam. Eu me lembro que o Silvio Mendes, quando pensou em privatizar ou subdelegar a capital de Teresina para o capital privado, nós cobramos dele, ó, faça umas audiências, uma discussão no bairro. Aí ele mandou lá o representante dele, né, porque era até o secretário dele de Finanças, Felipe Mendes, que foi secretário de Administração do Estado. E aí nós fomos para o debate, perderam todos os debates. Aí ele, tranquilamente, ele pagou uma consultoria de pesquisa, Portal Dia, de hoje eu me lembro, eu tinha até um dia desse, eu tinha essa matéria, para fazer uma enquete, para saber qual era o interesse da população. 68,4% foi contra a privatização. Por quê? Porque nós fizemos um debate com a sociedade, e a sociedade entendeu o que aquilo ia representar para ela. No primeiro momento se vende um paraíso, mas depois você vai lá para dentro da caverna, entendeu? Sofrer, que é o caso que vai acontecer, e eu lhe digo mais, vai para a história do governador, vai para a história desse secretariado dele aí, que defende um modelo que não deu certo em países ricos, que as pessoas têm a renda per capita elevada. Imagina no Piauí, que tem praticamente 68% no Cadastro Único do Estado. 68% da população do Piauí está no Cadastro Único do Estado. 54% aproximadamente estão na linha absoluta da pobreza. Como é que esse povo vai pagar água? Sabe o que vai acontecer? Mais para frente, o governo do Estado, o povo que faz o Estado, vai ter que pagar água desse pessoal, porque esse pessoal não vão perder o direito, não devem perder o direito de sobreviver. Então vai subsidiar. Aí sim, para a empresa privada, eu vou ajudar ela a manter seu equilíbrio financeiro, manter sua lucratividade, enriquecer seus acionistas, e o povo vai pagar essa conta. É isso que a gente tem que entender, e é isso que tem funcionado no Brasil. Todas as privatizações têm acontecido isso aí. Seu Marques, já chegando no finalzinho aqui da nossa entrevista, a gente agradece a vinda aqui do Sindicato dos Urbanitários. Vem aqui ao G+ News Conecta abordar esse assunto que vem deixando a população não só de Floriano, mas também de todo o estado do Piauí, se entender como funciona, e a gente ouvindo aqui o lado do sindicato, né, que vem aí lutando contra essa privatização, né, contra essa transição, e explicando para a população, porque vocês visitaram vários municípios em audiência pública, explicando quais seriam as consequências dessa privatização aqui no estado do Piauí. A gente agradece a sua vinda, o senhor Marques, que é o presidente, o senhor Carlos Alberto, que é do setor administrativo, e também o senhor Francisco, que é o vice-presidente do Sindicato dos Urbanitários.
Nós aqui agradecemos a oportunidade, acho que vocês estão prestando um excelente serviço à população, não só do Piauí, mas do Maranhão, aonde vocês atingirem, tá? Porque é assim que a população, nós do lado de cá, eu costumo dizer, nós temos poucas oportunidades de levar essa mensagem à população. E eu tenho até conhecimento que tem colegas nossos que trabalham nessa TV que dizem, rapaz, nós somos até proibidos de entrevistar vocês. E eu não sei por que isso acontece, porque em democracia, essa falsa democracia brasileira, ela tem essa discriminação de estar ouvindo o contraponto, né, o contraditório dos discursos do capital. Obrigado. Ok. A gente agradece, né, pela vinda deles aqui.